Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu já estou todo cheio de farinha. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma massa muito simples para quem está começando, para quem quer ter uma massa coringa. Você pode usar basicamente qualquer tipo de farinha. Ela é bem simples, bem fácil e a gente vai ver como prepara. Bora lá! Então é importante que você tenha uma balança. E antes da gente começar, todos os ingredientes. Você pode usar uma tigela, a gente vai precisar de fermento biológico fresco. Farinha, você pode usar a farinha que você tiver, eu estou usando a Venturelli. Sal, água preferencialmente gelada. E é isso, a receita está na descrição com todas as medidas que a gente vai usar. E é importante que você separe tudo antes de começar. Primeira etapa é colocar a água na nossa tigela. Você pode usar uma tigela de vidro, alumínio, plástico, enfim, o que você tiver. E ela precisa ser suficientemente grande para colocar tudo. Aí a gente vai dissolver o nosso fermento com a ponta dos dedos nessa água. Então, esse é o primeiro passo. Água na tigela e dissolver o fermento. A partir daí, a gente vai colocar metade da nossa farinha. Para essa receita, eu estou usando 1 kg de farinha. Então, eu vou colocar meio quilo na tigela e vou misturar dentro da água. E eu vou misturando essa farinha com a ponta dos dedos. Se você tiver uma batedeira planetária com gancho, você pode usar. Se você preferir usar uma colher dura, que pode ser de pau, de metal, até de plástico, não tem problema. A ideia é ir incorporando e de baixo para cima, de fora para dentro, eu vou misturando, sempre usando uma mão para misturar e mantendo a outra mão limpa. Uma vez que eu tenho uma mão sempre limpa, isso vai me ajudar a virar o bowl, vai me ajudar a, de repente, pegar outros ingredientes e adicionando. Então, isso não vale só para parte da pizza. Então, nota que eu estou pegando de fora para dentro, de baixo para cima. E assim, eu vou misturando gentilmente essa primeira metade da farinha com toda a minha água. Em detalhe, de baixo para cima, de dentro para fora. E aí, com a minha mão limpa, eu vou girando esse bowl, essa tigela, e fazendo esse processo. Quando estiver mais homogêneo, eu vou adicionar o meu sal à mistura e vou incorporar ele seguindo o mesmo processo. Depois de incorporado o sal, eu vou adicionando aos poucos o resto da farinha até que tudo seja misturado. Então eu vou colocando de pouquinho em pouquinho, misturando e colocando de pouquinho em pouquinho. Sigo exatamente o mesmo processo, vou de baixo para cima, de dentro para fora e vou girando o meu bowl com a minha mão limpa.
vai chegar um momento que essa massa vai ficar um pouco mais dura. Então, eu posso usar o meu punho como se fosse um soco para finalizar esse processo. Então, eu puxo ela de dentro para fora, de baixo para cima, só que ao invés de eu fechar essa massa com a mão, eu faço esse tipo de soco, essa espécie de soco com o meu punho fechado para incorporar esse restante da farinha. E eu posso fazer isso dentro do bowl ou na própria bancada. Aí eu posso dar uma limpadinha na minha mão e aí já colocar essa massa na bancada. A partir desse momento, eu vou usar um outro processo, onde eu estico a massa, ainda usando os meus punhos, e enrolo ela nela mesma. Então, eu vou tentar incorporar todo o restante da farinha. Essa é uma massa de uma hidratação considerada média. Como eu disse, é uma massa simples de fazer, fácil de fazer. Ela vai dar um pouquinho de trabalho para você sovar a massa na mão, mas não tem problema nenhum. Então eu começo a amassar e a enrolar essa massa nela mesma. Então eu estico e puxo ela para dentro dela mesma. Seguindo esse processo até que a massa fique homogênea. Eu já tenho, depois de alguns minutos, toda a farinha praticamente absorvida. E uma bolinha já bem compactada, já não gruda mais na minha mão. E aí eu encerro formando uma primeira bola. Nota que essa massa, ela parece uma casca de mexerica, de bergamota. Eu vou cobrir, seja colocando o bowl em cima ou colocando ela dentro do bowl e cobrindo com um pano, com papel filme, com o que você quiser. E vou deixar essa massa mais ou menos 1 hora descansando. Se tiver num dia quente, você pode deixar uns 20 minutos na geladeira. Depois de 1 hora, eu volto a trabalhar essa massa. Nota que de como ela estava para agora, ela não mudou muito. Ela ficou um pouquinho mais elástica, ela ficou um pouquinho mais uniforme, mas ela continua com essas rugas, ela não tem muita resistência. Então, se eu puxo, ela acaba até rasgando com uma certa facilidade. Então, a gente vai repetir esse processo, a gente vai sovar, enrolando a massa nela mesma mais uma vez. Então, eu vou puxando de cima para baixo, de baixo para cima, de fora para dentro, e vou fazendo essa espécie de dobra na minha massa. Esse processo vai levar alguns minutos, e aí eu começo a enrolar ela nela para ela mesma. Um trabalho gentil, e à medida que eu faço esse processo de forma gentil,
a massa vai criando essa espécie de tensão e ela vai ficando mais lisa. Nota que a massa já está mais lisinha, ela tem muito menos rugas do que na primeira parte desse processo. Coloco ela na tigela, vou cobrir novamente para que ela cada vez mais fique lisa. O meu objetivo é chegar no que a gente chama de ponto de véu ou próximo disso. Eu vou repetir isso umas 2 ou 3 vezes. De novo, se você tiver num dia quente, pode deixar essa massa um pouquinho na geladeira. Nota que a massa já está bem mais lisa, ela já está bem mais elástica, então eu consigo esticar ela e a gente vai fazer mais um pouquinho. Depois de mais umas 3, 4 vezes, vamos ver como é que ficou a nossa massa. De novo, se você estiver num local muito quente, num dia mais quente, você pode deixá-la uns 20, 30 minutos na geladeira com esses intervalinhos. Olha que interessante, eu estou puxando a massa e aqui eu tenho 1 kg de farinha mais 600 ml de água, ou seja, eu estou falando de 1,5 kg, e olha como essa massa ficou resistente. Olha o ponto que ela chegou. E novamente, essa não é uma massa muito hidratada. A partir desse momento, eu posso começar a fazer as minhas bolinhas. Como uma mussarela de búfala, eu posso puxar, torcer e aí modelar a minha massa. E aí eu sigo o mesmo princípio. Eu vou enrolando ela nela mesma, de fora para dentro. Ou seja, eu preciso manter nessa bolinha essa mesma tensão, permitindo que ela fique lisa. Outra opção é usar uma espátula, uma faca, enfim, algum objeto para você cortar. Então você dá uma esticadinha, deixa ela meio que cilíndrica e aí você corta com a espátula. Ela não vai ficar redondinha, mas você vai modelando com as mãos até que você tenha a bolinha bem modelada. E aí é importante que eu já guarde essas bolinhas numa caixa fermentadora, numa caixa que você possa fechar, para que ela não vá ressecando. Então eu deixo a bolinha e vou tentar evitar esse tipo de falha. Como? Enrolando a bolinha, e eu posso fazer isso com as mãos, né, com uma mão, com 2 mãos, enfim, como você ficar mais à vontade, criando esse tensionamento e diminuindo essas rugas que acabam sendo formadas no corte. E aí eu vou posicionando as minhas bolinhas lado a lado e a massa fica pronta para ser usada. Depois disso, você pode guardar essa massa na geladeira de um dia para o outro, tira algumas horas antes e já pode usar, ou você pode deixar em temperatura ambiente por umas 8 horas e aí fazer as pizzas do jeito que você quiser. A gente tem outros vídeos aqui no canal e eu devo gravar mais vídeos sobre como abrir a bolinha, como fazer a pizza, como fazer recheio e assim por diante. Então é isso por enquanto, muito obrigado. Se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever. E se você quiser fazer um curso de pizza, a gente está começando uma turma nova. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado e boas pizzas!